Alô, amigos da Biblioteca Fábrica do Saber. Eu fico bem contente de poder conversar um pouquinho com vocês. A Milene me convidou para que eu fizesse um pequeno vídeo de apresentação, falando também um pouco dos meus livros. Então, eu sou o Christian Davi, já escrevo há algum tempo, sou aqui de Porto Alegre. Agora, nesse ano, em dezembro, lancei o meu 23º livro, então já tenho alguns livros publicados. Tenho livros para a infância, livros para a juventude, tenho livro de poemas para adulto, poemas para criança, então uma produção bem variada. Tenho livros de contos, novelas, gosto bastante de literatura fantástica. Alguns dos meus livros são bastante adotados nas escolas justamente por terem essa pegada de literatura fantástica. E então eu quero falar um pouquinho dos meus lançamentos esse ano e também conversar um pouquinho com vocês. Obrigado por essa oportunidade. Bom, o primeiro livro que eu lancei esse ano se chama Poemas de Não Amor, é o meu primeiro livro de poemas para adultos. Acho que ficou bem interessante, né? Eu não sou assim um poeta regular, mas eu escrevo poesia já há algum tempo também, há alguns anos. E fiz um apanhado aí de toda a minha produção com essa pegada falando sobre as aventuras e desventuras do amor neste livro, né? E espero que tenha ficado bacana, convido vocês a conhecê-lo. Também, no início do ano, eu tive esse lançamento aqui, é uma caixa com 5 livros. É um projeto chamado Banco de Histórias. Ele tem uma pegada paradidática, no sentido de que ele procura ensinar em cada um dos livros um termo do mundo das finanças, né, direcionado às crianças, mas eu tentei também fazer, apesar dessa pegada paradidática, eu tentei escrever histórias interessantes, que tenham uma aventura apropriada para a infância, de maneira que as crianças também se divirtam a ler esses livros. São 5 histórias, a mesma turma participa das 5 histórias, a turma da Valentina. Espero que vocês possam também apreciar quando tiverem contato. O interessante é que a editora, que é a editora Borunga, os livros são produzidos em conjunto, né, com o Rafael Bica Machado, que é o dono da editora e que também colaborou na produção dos textos, principalmente na parte explicativa no final do livro. E a editora está distribuindo gratuitamente para algumas escolas. Basta procurar lá no Facebook o nome da editora, Editora Borunga, fazer contato com eles, solicitar. Se tu faz parte de uma escola, eles estão doando pelo menos uma caixa, um box para cada escola que fizer o pedido para ficar lá na biblioteca. Lancei também esse ano esse livro aqui. É um livro, é um quadrinho, né, uma HQ com essa pegada franco-belga. Quando a gente fala franco-belga, eu estou falando a respeito daquele quadrinho tipo Asterix, tipo Tintin, e tantos outros, né, que fizeram sucesso. Acho que esses são os mais conhecidos. A arte é do Hernani Couzandier, um quadrinista e ilustrador de primeira categoria que mora em Bento Gonçalves. E ficou muito legal. Esse quadrinho já foi comentado em alguns canais do YouTube, alguns canais até, na verdade, um canal específico, né, colocou esse quadrinho como um dos melhores lançamentos do ano em quadrinho nacional no Brasil. Eu estou bem feliz, espero que vocês também possam ter contato, porque ficou muito legal e eu sempre gostei muito de quadrinhos, então poder publicar quadrinhos é uma coisa que me deixou muito animado. E agora em dezembro, então, eu lancei o meu mais recente livro, que se chama Os Três Medos. Eu nem tenho o livro ainda, a editora acabou de imprimir o livro, estão me enviando pelo correio, mas nessa época de final de ano o correio não está tão rápido, né? E não sei se eles estão mandando por correio, por transportadora, mas enfim, não recebi, mas eu tenho o texto aqui, queria ler um trecho para vocês. É um livro para jovens, mas só fazendo um adendo, né, um parêntese, eu acredito que a literatura boa ela é para todas as idades. Então, apesar de ser um livro que talvez tenha essa pegada para a juventude, ele é um livro que eu acredito que qualquer pessoa que lê vai tirar proveito dele, vai conseguir fazer uma boa leitura, tanto o jovem quanto o adulto, talvez até mesmo uma criança com uma mediação bem bacana possa aproveitar bem esse livro, né? Muito bem, são 3 histórias curtas, é um livro pequeno. São 3 histórias. A primeira se chama Morrer é para sempre, é uma pergunta, morrer é para sempre. A segunda se chama A Sombra e a terceira se chama
pensar dói. Eu quero ler um trecho para vocês. Eu vou ficar olhando aqui para baixo porque eu tô com o texto no iPad, tá? Que é onde eu consegui ter para poder ler para vocês aqui. Então a primeira história, morrer é para sempre, eu vou ler para vocês o início. Mãe, morrer é para sempre? Ademar, já há alguns minutos, rodeava a mãe, parecendo ter engolido um sapo que tentava desesperadamente encontrar o caminho de volta em forma de pergunta. Sei lá, Ademar, cada um acredita de um jeito. Teu pai e eu acreditamos que não, que todo mundo um dia vai se ver de novo, que nada é para sempre. E viver é para sempre? Não, isso não é mesmo, todo mundo morre um dia. Mas se nem viver nem morrer é para sempre, o que é então? O que é o que, guri? O que é para sempre? Sei lá, menino, para de fazer esse tipo de pergunta e vai brincar que tu ganha mais. As roupas para estender no varal nunca pareceram tão interessantes para Dona Eulália, que deu as costas e ficou logo muito concentrada. Ademar queria conversa ainda, mas saiu caminhando a passo lento, preocupado da vida com aquela história de morrer e viver. Se a mãe, e certo que o pai, não queria falar sobre aquilo, precisava achar alguém que quisesse. Mas além dos dois, só tinha uma pessoa em quem Ademar acreditava. Era o vô Guimba. Não era longe a casa do vô. Ele fazia questão de morar sozinho, mesmo depois do câncer que deixou a voz dele como raspa de panela de feijão. Teve que mudar de vida depois disso, mas da guimba de cigarro, de palha, pendurada e apagada no canto da boca, ele nunca abriu mão. Tudo na casa rangia, parecia acompanhar o estado do vô Guimba. Rangia como a voz dele. O portão de ferro ferrugem rangeu grosso logo na entrada. O velho estava ali, estatuado em cima do banco de 3 pernas, olhando a vida ou a morte. Bênção, vô. Deus te abençoe, meu filho. O vô parecia ter todo o tempo do mundo, mas parecia também às portas da morte ou de já ter voltado dela. Nada era rápido com o vô Guimba. Ficaram sentados um bom tempo sem falar, tentando nem pensar, até que o Ademar achou que tinha chegado o tempo da conversa. Vô, não te assusta a morte? Assustava quando eu era menino, mas isso foi quase em outra vida. Mas tu não te importa de morrer? E aí a conversa continua e, né, então ele e o vô acabam aí tendo uma conversa interessante e o Ademar resolve, de alguma maneira, com a ajuda de um outro personagem aqui, encontrar respostas para a pergunta dele. O livro, né, com as 3 histórias, são sempre com essa ideia de que a gente explore esses medos que a gente tinha, que a gente tem, o que a gente teve quando criança e quando adolescente, e possa então refletir sobre ele, né? Não espero e nem tenho a intenção de dar respostas prontas, mas apresentar essas situações e deixar então que o próprio leitor faça a sua reflexão. São medos que eu acredito que eu tive e que talvez marcaram bastante a minha adolescência, a minha infância. Então, um livro publicado pela Gulliver Editora, com ilustrações, não é um livro ilustrado, mas tem algumas ilustrações de Elton Caetano. A Gulliver Editora é uma editora lá de Minas Gerais. Espero que eu logo tenha eles aqui nas minhas mãos, porque eu também estou bem ansioso. Mas agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar para os amigos da Biblioteca Fábrica do Saber e espero que em breve, após esse momento aí de isolamento, nós possamos um dia nos encontrar, né, ao vivo e conversar um pouco. Valeu, gente. Obrigado.